Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tudo bem? Eu sou Rubem Araújo e estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal em um lugar diferente, em um lugar especial, em um lugar de oração. E a minha esperança é que você seja ajudado de alguma maneira. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe e eu tenho certeza que essa obra ela vai crescer, ou seja, nós vamos ajudar muitas pessoas, porque esse é o objetivo do nosso canal. Começa mais um vídeo do canal Óculos do Entendimento. Bem, pessoal, hoje eu vim trazer uma mensagem diferente, uma mensagem especial. Estive meditando esses dias em um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. É nesse texto que nós vamos meditar. E a pergunta para vocês é a seguinte: até quando pecar? Exatamente. Uma pergunta que chama atenção. Você sabe que a maior parte das pessoas hoje vivem no pecado. Elas vivem praticando o pecado, porque pecar é natural do ser humano. É uma guerra que nós vamos enfrentar até o último dia de vida que nós tivermos. Afinal de contas, existe uma guerra onde a carne milita contra o espírito. É uma guerra interior que nós precisamos vencer todos os dias. Mas existe uma diferença entre pecar e praticar o pecado, viver no pecado. E muitas são, inclusive a maioria das pessoas que vivem hoje no pecado. E inclusive no meio religioso, dentro das igrejas até. E por isso você vê que essas pessoas não produzem frutos de uma mudança, porque elas ainda não abandonaram o pecado. Mas olha o que está escrito aqui nesse texto sagrado, de 1 Pedro 4:1. Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou o pecado, para que ele não mais viva o resto de seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve bastar. Quando andávamos na lascívia, concupiscências, excesso de vinho, orgias, banquetes e abomináveis idolatrias. Então olha que forte, né, pessoal? Que especial. Esse texto deixa muito claro que nós temos que seguir o exemplo do Senhor. Ele se sacrificou em uma carne como a nossa para que nós não pecássemos, vivêssemos nesse pecado. Eu costumo até falar para as pessoas, pregando nas ruas, na igreja, nas casas, nos lares, que a maior injustiça que há, a maior injustiça que o ser humano pratica é o pecado. Porque todo aquele sacrifício do Senhor Jesus e a sua trajetória, o seu exemplo, os textos que hoje estão aí evidenciados, os ensinamentos, tudo isso, e inclusive a conclusão dessa obra, a ressurreição, o fato do Senhor Jesus rogar ao Pai pela vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo aqui nessa terra, todo esse sacrifício foi para que você, eu, para que nós não vivêssemos no pecado. E as pessoas simplesmente lançam fora ou desdenham, desprezam esse sacrifício, tudo isso que Deus fez, e vivem praticando o pecado, fazendo exatamente o contrário da vontade de Deus. Estamos lendo exatamente isso aqui, que o Senhor, ele cessou o pecado, sacrificando a sua vida terrena dentro de um corpo como o nosso. E é muito bacana a maneira como o escritor descreve a nossa vida. No versículo 2 ele falou para que ele não viva o resto do seu tempo na carne para as concupiscências dos homens. Olha só que forte. O resto da vossa vida. Assim como o Tiago, ele descreve a nossa vida como uma neblina que logo se desfaz. E é interessante isso, se todos nós considerássemos nossa vida dessa forma, como um sopro,
como algo que pode findar, pode acabar agora mesmo, hoje ainda, seríamos diferentes. E eu falo tanto para o pecador se arrependeria do seu pecado, como até mesmo pessoas como eu, como nós que somos da fé, faríamos ainda mais para Deus, sim ou não? Faríamos ainda mais. Se víssemos nossa vida como um sopro, ele diz para nós vivermos o resto da nossa vida sem a prática desses pecados, sem retornar à velha criatura, às velhas práticas. Há até uma crença da teologia que afirma que é impossível uma pessoa perder a presença de Deus, é impossível a pessoa cair, é impossível uma pessoa, depois de convertida, depois de transformada, retornar àquela criatura podre e imunda que ela era antes. Mas eu, particularmente, não concordo com essa ideia. Eu acredito sim que uma pessoa pode se perder. Temos a liberdade de escolha, temos o famoso livre-arbítrio. E nós podemos tomar decisões para o nosso bem ou para o nosso mal. Infelizmente e ao mesmo tempo felizmente, Deus deu esse poder ao ser humano. E a pessoa pode usar esse poder para o mal, como muitos têm feito. Mas Jesus se sacrificou para que fizéssemos exatamente o contrário. Não podemos viver o resto da vida que temos praticando as mesmas obras. Por isso que ele falou, porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve bastar, deve nos bastar. Isso é muito forte. Ou seja, Deus está dizendo para a gente, pessoal, o seguinte: já deu, já bastou, já foi o suficiente. O que você fez naquela época, as bebidas que você tomou, os cigarros que você consumiu, as pessoas das quais você se relacionou, as besteiras que você fez, isso tudo já bastou. Deus esquece e não considera isso quando nós entregamos nossa vida para Ele. Mas isso nunca sai da nossa memória, não é verdade? Isso não se apaga. E eu acredito que até Deus permite, justamente para que não venhamos esquecer do quanto que Ele nos transformou. E acabamos de ler, isso tudo que você praticou no passado, meu irmão e minha irmã, já bastou, já era, já foi o suficiente. Deus não quer mais você nessa vida de pecado, servindo ao diabo, servindo a você mesmo, fazendo o que você quer fazer. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus e Deus te chama para fazer a vontade dele. Assim como o Senhor Jesus veio para a terra numa missão para fazer a vontade do seu Pai, assim nós temos que fazer a vontade do nosso Pai também, que é o nosso Senhor. E como vencer? Talvez você se pergunte, olha, pastor, é encorajador ouvir essas palavras, eu não quero e não vou voltar às antigas obras, mas eu me sinto fraca, desanimado, desencorajado. Como vencer? Como ser forte? É muito simples, a pregação sempre será essa e tem que ser essa. Vive em santidade, meu irmão. Faça tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele disse, vigiai e orai para que nós não venhamos cair em tentação. Vigie, ore. Ele falou, chegará o tempo em que nós teremos de jejuar. E o tempo é o tempo de hoje. Então, vigie, ore, jejue, congregue, vá à casa de Deus. Vença a ignorância, o orgulho, tudo aquilo que está te parando aí, ó. Eu quero te encorajar a tomar uma decisão diferente na sua vida, a buscar a Deus de todo o coração, entregar a sua vida para Jesus. Talvez você nunca fez isso. Muitas vezes eu evangelizo, vou nas casas, vou ao encontro de alguma pessoa e pergunto, você já entregou sua vida para Jesus? E a pessoa diz, não. E seria glorioso através de um vídeo como esse aqui, através dessas palavras, que o Espírito Santo te alcance. Entregue sua vida para Jesus, meu irmão e minha irmã. Você tem fé para fazer isso aí agora? Então entregue sua vida para Jesus. Assuma
os teus erros, as tuas falhas, o quão limitado você é, o quão podre você é, o quão podre nós somos. Esses dias, uma pessoa que eu estava conversando falou: ah, mas eu sou lixo mesmo. Ah, mas eu não presto mesmo. E eu falei: olha, você tem um grande valor, mas por trás das tuas palavras existe uma verdade. Realmente, nós seres humanos, nós não somos nada mesmo. Eu não vou falar lixo, mas nós não somos nada. Totalmente dependentes do Senhor. Se você escuta pessoas que pregam que você é o máximo, que você é poderoso, que você pode aquilo, e isso e tal, e você é o bonzão, isso aí não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é teoria coach, isso é palestra motivacional, isso é egocentrismo, mas não é evangelho. O evangelho é exatamente a pregação de João Batista, que eu diminua e que Deus cresça. Não somos nada. E quão menores nós nos reconhecermos, mais Deus será grande em nós. As bênçãos vão ser a consequência. As coisas que o porvir, as bênçãos financeiras, na vida sentimental, família, saúde, tudo isso vai ser consequência. O que nós não podemos fazer, Deus vai lá e faz. O mais importante é isso, não esqueça. Viva para Jesus. O que você fez no passado já basta. Tem que ficar no passado. Não torne as velhas obras. Permaneça sempre firme, fiel, forte. Se santifique e vamos rumo ao céu. Vamos nos manter assim. Amém, pessoal? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Espero ter te encorajado através dessa mensagem. Essa é a minha esperança. Essa é a minha intenção. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal. Por favor, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. No grupo da sua família, no particular, no WhatsApp das pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que vai ajudar elas também. Um forte abraço. Nós nos encontramos no próximo vídeo e até mais.